Chega de deixar que as forças contrárias ditam o rumo da sua existência, porque neste instante Deus está convocando você para uma batalha onde a vitória já foi decretada no céu. Imagine só, o Senhor que move montanhas e acalma tempestades, olha para a sua luta agora mesmo, pronto para intervir com fogo santo e autoridade inabalável. Que graça imensa estar aqui com você no Católico Oficial, este refúgio onde almas sedentas encontram a fonte viva da fé, um lugar que existe para reacender o fogo da esperança em corações que enfrentam provações diárias, guiando-nos pela mão firme da Igreja com a força de São Miguel e São Bento. Aqui não falamos de teorias vazias, mas de uma espiritualidade viva, enraizada na palavra que transforma tudo. Como está escrito no Salmo 34, versículo 19: Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Veja, irmão, essa passagem ecoa diretamente na sua situação atual, mostrando que Deus não abandona quem clama por Ele, e hoje vamos clamar juntos pela vitória que São Bento e São Miguel Arcanjo trazem. Esses valentes intercessores que já derrotaram as trevas em tantas histórias. Essa oração chegou até você por um motivo divino, para clamar a vitória com São Bento e São Miguel Arcanjo agora mesmo, rompendo toda barreira que impede suas conquistas pessoais, seja na saúde que fraqueja, no emprego que escasseia, na família que sofre divisões ou no casamento que precisa de restauração urgente. Vamos interceder contra toda batalha invisível que ronda sua vida, pedindo proteção imediata e intervenção celestial que traga paz verdadeira e abundância real. Pense só, qual graça específica você traz no coração hoje? Qual conquista Deus vai manifestar? Compartilhe nos comentários depois, para que possamos nos unir em intercessão coletiva. Antes de começarmos, deixa eu te perguntar, para quem você está orando hoje? Tem alguém na sua família que precisa de uma intervenção urgente? Escreve nos comentários o nome dessa pessoa ou simplesmente digita Vitória se você estiver orando por si mesmo. Este espaço é sagrado e cada intenção que você deixar aqui será sustentada pela oração de irmãos que caminham na mesma fé. Se este canal ainda não faz parte da sua rotina espiritual, considere se inscrever, não por número, mas porque cada vídeo aqui é preparado com oração e cuidado, para que você nunca precise enfrentar sozinho as tempestades da vida. Agora, prepare o seu coração, afaste as distrações. Se possível, ajoelhe-se ou simplesmente coloque a mão sobre o peito. E vamos entrar juntos na presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que se revelou no fogo e na nuvem, Deus que partiu o mar vermelho e abriu caminho onde não havia caminho, nós chegamos diante de Ti agora. Não com palavras ensaiadas, mas com o clamor de quem reconhece que sem Ti não podemos nada, e com Ti nada nos faltará. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Tu que desceste ao mais profundo do abismo e ressurgiste glorioso, Tu que tens em Tuas mãos as chaves da morte e do inferno, nós Te invocamos agora com toda a fé que ainda temos. Derrama o Teu sangue precioso sobre cada pessoa que se une a esta oração. Que esse sangue sagrado seja muro, seja escudo, seja selo sobre cada vida, cada lar, cada relacionamento aqui representado. Espírito Santo, fogo vivo, presença real e ativa, não deixa esta oração ser apenas palavras. Transforma cada sílaba em dardo de luz. Que cada frase pronunciada agora atravesse as trevas e cumpra a vontade do Pai nos céus e na terra. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que todo trabalho espiritual mal intencionado, direcionado contra essas vidas, é agora desfeito. Toda amarra feita na sombra, todo encantamento enviado no silêncio, todo malefício construído com inveja e ódio, nós os confrontamos agora com o poder do sangue do Cordeiro. Não com nossa força, não com nossa sabedoria, mas com a autoridade que Jesus delegou à sua igreja quando disse:
Em meu nome expulsareis demônios. Repreendemos neste momento o espírito de derrota que tem falado à mente desses filhos de Deus. Essa voz que diz, não vai mudar, é tarde demais, você não merece, ela não vem de Deus. Ela vem do pai da mentira. E hoje, essa voz é silenciada pelo nome que está acima de todo nome. Toda obra de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria, de adivinhação que alguém tenha consultado contra essas vidas, seja voluntariamente ou por herança familiar, é hoje confrontada e desmantelada pelo poder do Espírito Santo. Que nenhuma maldição pronunciada em qualquer língua, em qualquer lugar, em qualquer hora, encontre morada nestas almas que pertencem a Deus. São Bento, glorioso Pai do monaquismo ocidental, rogamos com fé que a tua Santa Cruz seja erguida agora sobre cada vida que ora conosco. Que as letras sagradas que carregas, CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, sejam hoje selo de proteção sobre corpos, mentes e lares. Tu que repeliste o veneno com o sinal da cruz, intercede agora por aqueles que beberam o veneno amargo da derrota, da opressão e do desânimo. Que o antídoto da graça divina corra pelas veias dessas vidas e restaure o que foi corroído. A batalha que você enfrenta tem um nome, e esse nome não é azar, não é má sorte, não é destino. O que você tem enfrentado tem raízes espirituais, e é exatamente por isso que a oração não é opcional. A oração é a resposta. Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tu que és caminho quando tudo parece beco sem saída, tu que és verdade quando a mentira grita mais alto, tu que és vida quando a morte paira como ameaça, nós te adoramos agora. Não porque precisamos te convencer a agir, tu já agiste, a cruz já foi plantada, a vitória já foi declarada. Nós oramos para entrar nessa vitória que já existe no plano espiritual e manifestá-la no plano visível das nossas vidas. Senhor, há pessoas orando agora que estão num casamento que foi atacado pela divisão. O inimigo semeou palavras duras que não podiam ser retiradas, ressentimentos que pareciam crescer mais do que o amor, silêncios que viraram muros. Deus, tu que estiveste nas bodas de Caná e transformaste a água em vinho, transforma agora o que esfriou em ardor renovado. Que o amor que estava embaixo da dor ressurja. Que o compromisso feito diante do altar seja mais forte do que qualquer tempestade que o tentou destruir. Há pessoas aqui que estão orando pela saúde, corpos que cansaram, diagnósticos que assustaram, dores que persistem sem resposta médica clara. Jesus, tu és o mesmo que tocou o leproso quando todos recuavam, que chamou Lázaro de dentro do túmulo, que curou o cego de nascença. Não pedimos que tu mostres ao mundo o teu poder. Pedimos que tu toques essas pessoas porque tu as amas. Que a tua cura venha, seja ela instantânea ou progressiva, seja ela física, emocional ou espiritual. Tu sabes de que cura cada um precisa. Faz como tu sabes fazer. E há quem esteja aqui, Senhor, com o coração apertado por causa do trabalho, do emprego, da provisão. Contas que vencem e renda que não basta. O peso da responsabilidade familiar sobre ombros que já estão fatigados. Jeová Jiré, o Deus que provê, nós declaramos que a tua mão não está encurtada, que o teu braço alcança onde o nosso não chega, que tu abres portas que homem nenhum fecha, e que o caminho de provisão para estas vidas está sendo aberto neste exato momento. São Bento, rogamos com toda a nossa fé. Tu que viveste entregue à oração e ao trabalho, que compreendeste que a disciplina espiritual é a fundação de toda vitória, intercede agora por esses filhos e filhas de Deus que trazem a tua poderosa intercessão às dores mais íntimas do coração. Por aquele que está sem emprego e sente a humilhação de não conseguir prover para os seus, roga ao Senhor, glorioso Bento, que o caminho do trabalho digno se abra, que as portas certas se movam, que o talento dado por Deus seja reconhecido e remunerado com justiça. Por aquele que está doente e luta contra o medo do amanhã, roga, fiel intercessor, que a paz que excede todo entendimento
guarde o coração e a mente de cada um que enfrenta esse combate no próprio corpo. Por aqueles cujo lar foi invadido por influências que não vêm de Deus, onde há confusão, onde há brigas sem razão, onde os filhos se perderam e os pais choram no silêncio, roga, glorioso Pai da vida monástica, que a paz de Cristo seja restaurada, que a ordem do Espírito substitua o caos que o adversário instalou. Tua Santa Cruz, São Bento, é hoje erguida sobre cada porta, sobre cada janela, sobre cada cômodo dos lares que se unem a esta oração. Que nenhuma força contrária encontre entrada. Que nenhum espírito de perturbação permaneça. Que o Deus que habita o louvor dos seus filhos seja glorificado em cada detalhe dessas vidas. E agora, elevamos o nosso clamor ao glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, aquele que travou batalha contra o próprio Lúcifer e o lançou para longe da presença de Deus. São Miguel, guerreiro fiel, valente capitão dos exércitos do Altíssimo, nós rogamos com urgência a tua intercessão. Há vidas sendo atacadas neste momento. Há famílias sendo desmembradas por forças que operam na escuridão. Há sonhos sendo sufocados antes de nascerem. Há saúde sendo corroídas por opressões que a medicina não explica. E nós te chamamos, glorioso Miguel, não porque tu és mais poderoso que Deus, mas porque Deus mesmo te ordenou que guardes os seus filhos, e nós somos filhos dele. Intercede por nós diante do trono do Pai. Apresenta ao Senhor as intenções de cada coração que ora agora. Aquele que está com medo, aquele que está à beira da desistência, aquele que já não tem palavras, que só tem lágrimas. Apresenta essas almas ao Deus que conhece cada fio de cabelo, cada batimento cardíaco, cada pensamento não dito. E com a tua espada de fogo, valente arcanjo, que toda influência maligna que opera sobre estas vidas seja afastada agora. Que os principados que tentaram selar o destino desses filhos de Deus sejam confrontados com a autoridade do sangue de Jesus. Que as hostes espirituais do mal que tentaram construir muros em volta dessas vidas sejam desmanteladas. E que no lugar dos muros da opressão, Deus levante muros de proteção e de graça. São Miguel Arcanjo, corajoso servidor do Altíssimo, que a tua presença seja sentida neste momento como certeza e não como medo. Certeza de que Deus não abandonou. Certeza de que o inimigo não tem a última palavra. Certeza de que a vitória que parece distante já foi comprada pelo sangue do Cordeiro e que ela é real e que ela vem. Senhor Jesus, vou ser específico agora, porque tu és um Deus de detalhes. Há alguém orando aqui com um casamento partido. As brigas chegaram a um ponto onde as palavras já não saem mais, só o silêncio frio. O amor ainda existe lá embaixo, escondido sob camadas de mágoa. Deus, faz o que só tu podes fazer. Entra nesse relacionamento como o mestre que entra no barco em meio à tempestade e diz: cala-te, aquieta-te. Que essa voz seja ouvida dentro do coração de ambos. Que o orgulho que alimenta a divisão seja reconhecido como obra do adversário. Que os dois voltem a se olhar e se lembrem do porquê escolheram um ao outro. Há alguém aqui com um filho que se perdeu, que saiu de casa ou que está em casa, mas já não está presente. Que o vício o prendeu ou que companhias erradas o afastaram da fé. Pai misericordioso, tu que corres ao encontro do filho pródigo ainda quando ele está longe, corre agora. Que os olhos desse filho se abram, que o coração endurecido amoleça, que o caminho de volta seja iluminado pelo Espírito Santo e que a graça seja mais forte do que qualquer corrente que o prende. Há alguém aqui com um corpo adoecido que os médicos já disseram que não tem mais o que fazer. Jesus, tu és a medicina que a ciência não catalogou. Tu és o toque que transforma. Não pedimos que tu negues a medicina porque a inteligência médica é também dom teu. Pedimos que tu faças o que vai além, o que é só teu, o que só o Criador pode fazer na sua própria criação. Que esse corpo seja tocado, que onde a doença avançou, a vida avance mais. Há alguém aqui que carrega o peso da dívida, que dorme e acorda pensando em como vai pagar o que deve, que tem vergonha de contar para a família a dimensão do problema, que às vezes pensa que seria mais fácil desaparecer do que enfrentar. Deus, tu conheces esse filho pelo nome.
E tu dizes a ele agora: não foge, eu estou aqui. A saída existe, confia em mim. Que a sabedoria para reorganizar, para renegociar, para recomeçar, venha de ti, e que a paz que precede essa sabedoria cubra esse coração já. Agora, convido você a declarar comigo, em voz alta se puder. Se não puder falar, declare no coração, porque Deus ouve o que os lábios não conseguem pronunciar. Declare: eu sou filho de Deus. A vitória é minha porque Jesus a conquistou. O inimigo não tem poder sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre o meu futuro. Recebi a autoridade de pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada me fará mal. Assim declarou o Filho de Deus. E assim eu recebo como verdade neste momento. Continue declarando: meu casamento está sob a proteção de Deus. Minha saúde está nas mãos do Criador. Meu trabalho e minha provisão estão garantidos pela fidelidade de Jeová Jiré. Meus filhos pertencem a Deus antes de pertencerem a mim. Meu lar é morada da paz de Cristo. Minha vida tem propósito, e esse propósito nenhum inimigo pode cancelar. Vencemos, triunfamos. Não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Senhor, agora vou interceder pelas forças contrárias que operam no invisível e que têm buscado roubar o que pertence a esses teus filhos. Toda cilada montada nas sombras, toda armadilha preparada para fazer tropeçar, todo plano arquitetado no escuro para fazer cair, nós os confrontamos agora com a autoridade do nome de Jesus. Que cada estratégia do adversário seja revelada antes de se concretizar. Que cada emboscada preparada para o caminho desses filhos de Deus seja desmontada pelo anjo que os guarda. Toda potestade que opera em nível regional, que tentou fechar o céu sobre certas famílias, que tentou criar ciclos de miséria de geração em geração, que tentou convencer essas pessoas de que sofrimento é herança inevitável, nós te enfrentamos agora. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado e glorioso, declaramos que esses ciclos se rompem hoje. Que a maldição que percorreu gerações encontra o seu fim nesta geração. Que o que o pai não viveu, o filho vai viver. Que o que a avó não conheceu, a neta vai conhecer. A bênção de Deus é para 1000 gerações, e ela começa agora. Repreendemos o espírito de enfermidade que tem se instalado em corpos e mentes, não como fórmula mecânica, mas como declaração fundamentada em Isaías 53, que diz que pelo seu açoite fomos sarados. Essa palavra não volta vazia, ela é vida e saúde para quem a recebe com fé. São Miguel Arcanjo, corajoso defensor dos que clamam a Deus, rogamos contigo agora por proteção contra aqueles que, movidos por inveja, por ciúme, por ódio não justificado, tramaram o mal contra esses teus devotos. Por aqueles que falaram mal nas costas, que distorceram a verdade, que tentaram destruir a reputação, que usaram a língua como arma. Não pedimos que Deus os puna, porque a justiça é de Deus, e não nossa. Pedimos que Deus os toque, que Ele converta o coração do inimigo antes de que o inimigo faça mal, e que enquanto isso não acontece, toda intenção maligna dirigida contra esses seus filhos seja neutralizada, que retorne vazia, sem encontrar alvo. Que nenhuma palavra enviada em má fé encontre pouso. Que nenhuma ação mal intencionada produza fruto. Que o próprio Deus seja o escudo, o muro, o guardião que está entre esses seus filhos e os que lhes querem o mal. E pelos inimigos, Senhor, nós oramos também. Que a misericórdia os alcance. Que o Espírito Santo produza neles a conversão que só Ele pode produzir. Porque nós não somos como o mundo, que retribui o mal com o mal. Nós abençoamos os que nos maldizem e oramos pelos que nos perseguem, como o próprio Cristo nos mandou. E cremos que essa obra de misericórdia é também um ato de guerra espiritual, porque onde a graça entra, o ódio não tem mais espaço. Agora, vamos ao lar. Vamos às paredes da sua casa, aos cômodos onde sua família vive, aos quartos onde seus filhos dormem, à mesa onde vocês se reúnem, a entrada pela qual vocês passam todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, declaramos que esse lar é território de Deus.
que o sangue precioso do Cordeiro está aspergido sobre cada porta e cada janela, que nenhum espírito de perturbação permanece dentro dessas paredes, que onde havia tensão sem causa aparente, o Espírito Santo entra e traz ordem, que onde havia pesadelos frequentes, os anjos guardam o sono, que onde havia brigas repetidas sem motivo real, a presença de Cristo dissolve o que alimentava aquela confusão. São Bento, glorioso intercessor, que a tua Santa Cruz seja hoje fixada espiritualmente sobre cada lar representado nesta oração. Que as letras sagradas da medalha beneditina sejam como armadura sobre essas residências. Que o maligno que tentou entrar encontre agora a porta fechada pela fé e pela graça. Que a harmonia seja restaurada, não uma harmonia artificial, feita de silêncios convenientes, mas a harmonia verdadeira que vem do Espírito, onde há respeito, onde há amor, onde há capacidade de pedir perdão e de conceder perdão, onde Deus é reconhecido como Senhor da casa. Que os filhos que crescem nesse lar sejam cobertos pela graça desde cedo. Que a bondade de Deus os acompanhe no trajeto para a escola, nas amizades que constroem, nas escolhas que fazem quando os pais não estão por perto. Que os anjos de Deus, pelos méritos e intercessão de São Miguel Arcanjo, guardem esses jovens de influências que destruiriam o que Deus quer construir neles. Senhor, há uma batalha pela prosperidade dessas vidas que precisa ser enfrentada espiritualmente. Porque não é apenas falta de oportunidade. Há famílias que trabalham muito e chegam ao fim do mês com menos do que precisam. Há negócios que começaram com esperança e foram sendo esmagados por dificuldades que pareciam multiplicar-se. Há talentos que ficaram enterrados porque o momento nunca pareceu certo. Jeová Jiré, tu que és o Deus que provê, abre os teus olhos sobre a situação financeira de cada pessoa que ora agora. Que a semente plantada com fidelidade comece a produzir colheita. Que os recursos necessários para o sustento e para o progresso dessas famílias sejam movimentados pelos caminhos que só tu conheces. Que portas de trabalho digno e remunerado se abram para quem está em busca. Que negócios que estavam estagnados encontrem o fôlego novo que precisavam. Que dívidas que pareciam impossíveis encontrem caminhos de resolução que a própria razão não havia enxergado. Não pedimos riqueza como fim em si mesma. Pedimos provisão suficiente para que essas famílias possam viver com dignidade, para que possam servir a Deus com liberdade, para que possam ser generosas com os que têm menos, para que o nome de Deus seja glorificado também na área das conquistas e realizações materiais. Que a prosperidade que vem de Deus nunca traga tristeza, que ela seja acompanhada de sabedoria para administrar, de gratidão para reconhecer a fonte e de generosidade para partilhar. São Miguel Arcanjo, rogamos. Tua missão é defender os filhos de Deus dos ataques do adversário, e nós reclamamos essa defesa agora, com plena confiança no poder de Deus que te comissiona. Defende o sono dessas pessoas, que as noites sejam de descanso e não de tormento. Que os sonhos perturbadores que roubam o repouso sejam dissolvidos. Que a noite seja restaurada como tempo de recuperação do corpo e do espírito. Defende a mente dessas pessoas. Que os pensamentos de derrota que chegam sem convite sejam reconhecidos como mentiras do adversário e rejeitados. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os pensamentos e o coração de cada um, conforme a palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Defende os relacionamentos. Que o inimigo que quer colocar irmão contra irmão, cônjuge contra cônjuge, filho contra pai, seja reconhecido e confrontado. Que a comunicação genuína seja restaurada onde havia ruptura. Que o amor que Deus colocou no coração de cada membro dessas famílias seja mais forte do que qualquer ferida que o adversário tentou aprofundar. Defende o futuro. Que o destino que Deus escreveu para cada uma dessas vidas não seja roubado. Que os planos do adversário para desviar, para atrasar, para destruir, sejam frustrados. Que o propósito de Deus prevaleça, porque está escrito em Jeremias 29, que os planos de Deus são de prosperidade e de futuro com esperança. E essa palavra é verdade para cada pessoa que ora agora. Agora eu preciso pausar um momento com você. Antes de continuarmos, preciso te fazer uma pergunta direta, com amor e sem julgamento.
Há alguma coisa em sua vida que você sabe que não deveria estar lá? Alguma prática que você visitou por curiosidade ou desespero e que no fundo do seu coração você sente que não é de Deus? Uma consulta que foi feita, uma promessa assumida em lugar errado, um objeto que entrou na sua casa e você nunca teve certeza de onde veio ou o que representa? Não existe condenação aqui. Existe misericórdia, mas existe também honestidade espiritual, porque Deus não pode ser o Senhor de metade da sua vida, ou Ele é Senhor de tudo, ou a vitória que você busca vai continuar escapando pelas frestas daquilo que não foi entregue a Ele. Se há algo assim, este é o momento de renunciar. Não com medo, não com culpa paralisante, mas com liberdade. A libertação não é um processo complicado. É uma escolha, uma entrega, Senhor, isso não é teu e eu não quero mais. Leva de mim. Que o teu sangue cubra e limpe o que isso tocou. Você pode fazer isso agora, silenciosamente, com o coração aberto. Deus ouve. E São Miguel Arcanjo, aquele que confrontou o adversário sem vacilar, está ao seu lado enquanto você faz essa renúncia. Voltemos ao clamor. Senhor Jesus, agora intercedo pelas pessoas que assistem a esta oração e que nunca chegaram a vivenciar uma vitória real, que sempre estiveram à beira do milagre sem alcançá-lo, que já oraram tantas vezes que a fé começou a escorregar entre os dedos. Para essas pessoas, Deus faz um sinal. Faz algo que elas reconheçam como tua resposta. Não precisa ser espetacular. Pode ser a paz que chega quando a confusão não justifica a paz. Pode ser uma porta que se abre depois de tanto bater. Pode ser uma palavra de uma pessoa que ela encontra por acaso, que parece endereçada diretamente para o coração dela. Faz o que precisar ser feito, Senhor, para que essas pessoas não desistam de crer. E para aqueles que estão aqui com a fé firme, com a convicção de que Deus age, com a história já repleta de graças alcançadas e promessas cumpridas, Senhor, que eles sejam hoje âncora para os que estão à deriva. Que a fé deles sustente os que ainda estão aprendendo a confiar. Que a comunhão desses corações unidos em oração seja uma força espiritual que ultrapassa o que cada um poderia fazer individualmente. Cremos nisso. Acreditamos com toda a força da fé que foi plantada em nós pelo próprio Espírito Santo. Confessamos que Deus age, que Deus ouve, que Deus responde, que Deus vence. Senhor Deus, Pai eterno, eis que nos apresentamos diante de Ti neste momento, com o coração aberto e os joelhos inclinados em reverência ao Teu nome santo. Não viemos com palavras bonitas para impressionar os outros. Não viemos com uma oração decorada que sai da boca, mas não sai do coração. Viemos com a verdade, com a urgência, com a necessidade real de quem sabe que, fora de Ti, nada é possível, mas dentro de Ti, tudo é possível. Senhor, Tu és o Deus das batalhas que não se rendem, o Deus dos impossíveis que se curvam, o Deus das portas fechadas que se abrem de repente. E é a esse Deus que clamamos agora. Não ao Deus de uma religião vazia, não ao Deus de um ritual mecânico, mas ao Deus vivo que ouviu Abraão, que falou com Moisés, que levantou Davi, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que hoje, neste instante, escuta a oração que sobe do coração de cada pessoa que está diante dessa tela. Cobrimos este momento de oração com o sangue precioso de Jesus Cristo. Sangue que foi derramado no Calvário. Sangue que pagou o preço de toda a opressão, de todo o cativeiro, de toda a maldição que porventura esteja operando na vida de quem ora conosco. Pelo sangue de Cristo, declaramos que este é um território santificado, um espaço onde o mal não tem permissão para operar, onde as trevas não têm autoridade para permanecer. Espírito Santo de Deus, te pedimos que venhas agora e conduza cada palavra desta oração. Que as nossas frases não sejam apenas som no ar, mas flechas de fé que penetram o mundo espiritual e produzem transformação real na vida de cada pessoa. Enche este momento, Senhor. Que Tua presença seja sentida de forma tão concreta, tão real, que quem está orando conosco sinta no peito o calor da Tua graça e a certeza de que foi ouvido. Consagramos este tempo a Ti, toda a oração, cada gemido, cada lágrima que vier,
cada clamor que subir do fundo do coração. É tudo para ti, Senhor, é tudo em teu nome. Glorioso São Bento de Núrcia, patriarca do monaquismo ocidental, homem que abandonou o conforto do mundo para mergulhar na busca de Deus, e ali descobriu uma força que nenhuma potência das trevas conseguiu dobrar. São Bento, você que conheceu o sofrimento, que foi perseguido, que provou do veneno da inveja e da maldade alheia, e mesmo assim não desistiu, mesmo assim permaneceu fiel, mesmo assim avançou com a palavra de Deus na boca e a certeza do céu no coração, venha agora interceder por nós diante do trono do Pai. Colocamo-nos sob a sua poderosa intercessão neste momento. Cada pessoa que ora conosco, com seus fardos e suas esperanças, com suas histórias de luta e com seus sonhos que ainda não se realizaram, cada uma delas precisa da sua voz intercessora hoje. São Bento, rogamos com toda a fé do nosso coração que interceda por nós contra toda a força maligna que está atuando ao nosso redor. Repreende, junto conosco diante do Pai, todo espírito de opressão que tem roubado a alegria das famílias, todo espírito de divisão que tem separado o que Deus uniu, toda influência das trevas que se infiltra no lar, como névoa silenciosa, e vai minando a paz, a harmonia, o amor, a esperança. Pela sua medalha bendita, que carrega os símbolos sagrados da fé cristã, clamamos a proteção sobre cada ambiente desta casa, onde alguém ora conosco agora. Que toda forma de ocultismo que tenha sido praticada neste lugar ou enviada contra esta família seja neutralizada e desfeita pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Que toda simpatia, todo encantamento, todo ritual maligno enviado por quem quer mal a esta família seja cortado pela raiz, dissolvido e levado para longe sem deixar rastro de opressão. São Bento, o seu lema era Ora et labora, ora e trabalha. Interceda hoje por aqueles que estão sem emprego, por aqueles que trabalham sem colher frutos, por aqueles cujo esforço parece nunca ser suficiente. Que Deus abra caminhos onde parece não haver saída, que proveja onde há escassez, que abra portas que foram fechadas injustamente. Afirmamos com toda certeza que o Pai dos céus é Jeová Jiré, o Senhor que provê, e nenhuma necessidade desta família passará sem a sua resposta. Glorioso São Bento, também intercedemos pelo casamento de quem ora conosco. Nos lares onde a discórdia entrou, onde o amor esfriou, onde conversas viram brigas e abraços viraram distância, pedimos que a sua intercessão traga o amor primeiro de volta, que restaure o afeto, que reacenda a chama que foi apagada pelo cansaço, pelas mágoas, pelo desgaste do tempo. O que Deus uniu, que permaneça unido. O que o inimigo tentou romper, que seja restaurado pelo amor de Cristo. E pela sua intercessão também oramos pela saúde, São Bento. Por cada corpo enfermo que está orando conosco neste momento, por cada diagnóstico difícil, por cada dor que não cessa, por cada enfermidade que parece resistir aos tratamentos. Confiamos ao seu cuidado intercessor essas pessoas, pedindo que leve ao Pai o clamor por restauração, por cura, por força para o corpo debilitado. São Bento de Núrcia, rogamos por nós. Amém. E agora, voltamo-nos a Ti, ó Senhor, com a mesma urgência de quem sabe que a batalha é real e que o inimigo não recua por conta própria. Há estratégias armadas nas trevas contra a vida de quem está aqui. Não falamos isso para gerar medo, mas para gerar consciência, para despertar o guerreiro de fé que existe em cada coração batizado. Porque quem conhece a verdade não precisa ter medo da escuridão, precisa apenas acender a luz. Senhor Jesus Cristo, Tu que disseste, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra ainda está de pé hoje. Prevalecemos sobre toda a estratégia do adversário que tenta roubar a abundância, a saúde, a paz, a família, o emprego, a alegria desta pessoa que ora conosco. Em Teu nome, declaramos que o ladrão não prospera aqui. A prosperidade que Deus preparou não pode ser desviada. A vitória que o sangue de Cristo já comprou não pode ser retida. Repelimos agora toda a carga espiritual negativa que tenha sido colocada sobre esta família por meio de palavras de maldição, por meio de inveja declarada ou calada,
por meio de desejos ruins de qualquer pessoa que tenha olhado para esta casa com sentimento de mal. Afastamos e desatamos toda a amarra que o inimigo tentou colocar, toda a armadilha que foi preparada, toda a cilada que foi armada nos bastidores da vida espiritual. Sangue de Jesus sobre esta família. Sangue de Jesus sobre esta casa. Sangue de Jesus sobre os caminhos de entrada e saída. Sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre os relacionamentos, sobre a saúde de cada membro desta família. Que o sangue precioso fale mais alto do que qualquer acusação, do que qualquer maldição, do que qualquer obra das trevas. Senhor da glória, traze agora os teus santos anjos para guardar este lar. Que anjos de fogo estejam posicionados em cada porta, em cada esquina, em cada ponto vulnerável. Que nenhuma influência maligna consiga passar pela guarda celestial que hoje é estabelecida sobre quem clama contigo. Valente São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias do céu, chefe dos exércitos de Deus, aquele que se levantou no princípio dos tempos, quando Lúcifer ousou desafiar a majestade do Altíssimo e que com fé e autoridade proclamou: quem como Deus? São Miguel. Hoje convocamos a sua presença intercessora sobre cada pessoa que ora conosco neste momento. Você não apenas venceu naquela batalha primordial, você continua vencendo. A cada dia, a cada hora, a presença dos seus exércitos batalha pelos filhos de Deus neste mundo. E hoje aqui, pedimos que você esteja presente de forma especial, que a sua lança de luz toque cada situação impossível, cada corrente que ainda prende, cada porta que ainda está fechada. São Miguel, intercedemos com você pela vitória nas áreas mais sensíveis da vida de quem nos acompanha. Primeiro, na saúde. Existem corpos que estão carregando enfermidades há tanto tempo que já quase não se lembram do que é ter vitalidade, disposição, força para o dia. Leva diante do trono de Deus esses corpos cansados e enfermos. Que o Senhor da vida toque cada célula, cada órgão, cada sistema e traga a restauração que a medicina não conseguiu dar, que o tempo não devolveu, que o medo não deixa ver. Na área do trabalho e das finanças, São Miguel, quantas pessoas aqui estão em luta? Contas que não fecham, dívidas que crescem, empregos que sumiram sem aviso, oportunidades que passaram sem que ninguém as aproveitou. Pedimos, com toda a fé que temos, que a sua intercessão abra caminho, que as portas certas se abram, que os recursos que estavam bloqueados comecem a fluir, que a suficiência chegue e depois a fartura, que a provisão de Deus seja declarada e recebida. No casamento glorioso São Miguel, há guerras invisíveis que destroem famílias. O inimigo sabe que quando o lar é destruído, tudo ao redor desmorona. Por isso ele ataca com tanta ferocidade os vínculos conjugais, com palavras ditas na hora errada, com desentendimentos que viram rancores, com rancores que viram muros. Que a sua espada de luz corte todo o laço de inimizade que o adversário tentou criar entre esposo e esposa. Que a chama do amor seja renovada, que o perdão seja escolhido, que a reconciliação aconteça onde parecia impossível. E pelos filhos, São Miguel, pelos jovens que estão sob influências perigosas, pelas crianças que crescem em um mundo cheio de armadilhas, pelos adolescentes que se perdem nas redes de engano que o inimigo monta com tanto cuidado. Que cada filho seja coberto, guardado, amparado. Que as más companhias sejam afastadas. Que as influências destrutivas percam o poder sobre eles. Que o coração de cada filho seja devolvido a Deus e à família. São Miguel Arcanjo, rogamos com fervor. Intercedei por nós. Amém. Senhor, chegamos agora ao coração desta oração com uma certeza que nenhuma dificuldade consegue apagar. Tu és o Deus que vence. Não o Deus que às vezes vence. Não o Deus que pode tentar, mas o Deus que vence sempre, em todo tempo, em toda situação, com todo detalhe no lugar certo. E porque Tu és esse Deus, declaramos sem hesitar: esta família que ora conosco hoje já está em vitória. Mas precisamos entrar nessa vitória. Precisamos avançar em direção ao que Deus já preparou. E isso exige que algumas coisas sejam deixadas para trás, que algumas portas sejam fechadas de vez,
Que algumas escolhas sejam feitas com clareza diante de Deus. Por isso, neste momento de guerra espiritual, quebramos toda a atadura que veio por meio de consultas a práticas ocultistas, seja a cartomancia, seja o tarô, seja a adivinhação por búzios, seja qualquer forma de consulta ao que Deus proibiu. Não porque essas práticas sejam poderosas demais para Deus, mas porque cada vez que o Filho de Deus recorre a essas fontes, ele abre uma porta que não deveria estar aberta, ele convida para dentro de casa algo que não tem licença para estar lá. Desatamos e desvinculamos agora toda a ligação espiritual que tenha sido criada por meio de amarrações, de simpatias, de rituais malignos dirigidos contra esta família. Cortamos pelo sangue de Jesus Cristo cada fio espiritual que tenha sido tecido com intenção de prender, de reter, de bloquear, de dominar. Esses laços são desfeitos agora. Essa família está livre. Repreendemos também todo o espírito de inveja que tem tentado operar contra a prosperidade e o avanço desta casa. A inveja é uma das mais antigas armas do inimigo, porque se disfarça de interesse, se esconde debaixo de sorrisos, opera por trás de olhares que parecem amigos. Mas Deus vê tudo, Deus conhece tudo, e pelo nome de Jesus Cristo, declaramos: nenhuma inveja prospera contra quem está coberto pelo sangue. Neutralizamos toda palavra de maldição que tenha sido pronunciada contra esta família, seja conscientemente ou na força do rancor, seja em voz alta ou no pensamento carregado de ódio. Palavras têm peso espiritual, e palavras de maldição criam estruturas no mundo invisível. Mas o nome de Jesus Cristo é mais forte do que qualquer estrutura demoníaca, e pelo poder desse nome, toda maldição é desfeita, toda estrutura adversária é desmontada, todo encantamento é dissolvido. Pai Celestial, há coisas na vida de quem ora conosco que estão presas há tanto tempo que a pessoa já nem lembra mais de como era quando estava livre. Há pessoas aqui que vivem sob uma pressão espiritual constante, uma angústia que não tem nome, um peso que vai dormir junto e acorda no mesmo lugar. Não é imaginação. Não é frescura. É uma realidade espiritual que precisa ser enfrentada com autoridade. Então clamamos agora com toda a força da fé: espírito opressor, sai! Em nome de Jesus Cristo, toda forma de angústia que não é natural, todo peso que foi colocado por influência demoníaca, toda tristeza que o inimigo cultivou para paralisar e impedir, saiam agora. Esse Filho de Deus foi comprado a preço de sangue. Nenhum demônio tem direito legal sobre quem está debaixo do sangue de Cristo. E ao mesmo tempo que expulsamos o que não deve estar, convidamos o que é de Deus para tomar o lugar. Que onde havia angústia, entre a paz que excede todo entendimento, que onde havia confusão, entre a clareza que vem do Espírito Santo, que onde havia melancolia sem causa, entre a alegria do Senhor, que é a nossa força, que onde havia desolação, entre a presença de Deus que preenche cada vazio com amor. Senhor, toca agora os corpos que estão sofrendo. Há dores crônicas que ninguém mais aguenta. Há diagnósticos que assustaram, que tiraram o sono, que geraram medo. Há enfermidades que parecem maiores do que a fé. Mas tua palavra diz que pela ferida de Jesus Cristo fomos curados. E esse texto não tem prazo de validade. Não tem cláusula de exceção, não tem caso no qual ele deixa de ser médico dos médicos. Intercedemos, Senhor, por cada corpo enfermo que está representado nesta oração. Confiamos esse clamor à tua mão. Cremos que tu ouviste e esperamos a tua resposta com a fé de quem não duvida. Agora quero que você declare comigo em voz alta, com a autoridade de quem foi batizado e selado pelo Espírito Santo. Declare: eu sou filho de Deus. O sangue de Jesus Cristo cobre minha vida. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Minha saúde é restaurada, minhas finanças são abençoadas, meu casamento é protegido, minha família é guardada. A vitória já é minha pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Levante as mãos agora. Levante com convicção, não com vergonha. Levante como sinal de que você está entregando, que você está rendendo a sua vida ao único que pode realmente mudar tudo. As mãos levantadas
São a linguagem do coração que se rende a Deus, do coração que diz: Senhor, é teu. Faça como quiser, mas faz. Senhor do universo, Deus eterno que reina sobre toda a criação, olha para cada lar representado nesta oração. Vê as paredes que guardam histórias de alegria e de sofrimento. Vê as portas que abriram para pessoas certas e para pessoas erradas. Vê os quartos onde o sono às vezes não vem, onde os pensamentos correm e o coração aperta. Cobrimos agora cada residência com o sangue de Jesus Cristo. Da entrada à cozinha, do quarto das crianças ao quintal, da garagem à calçada, de cada janela a cada corredor. Que o sangue de Cristo marque esta casa como território protegido, como lugar onde o mal não tem autorização para entrar, como ambiente santificado onde a presença de Deus habita. Expulsamos de cada ambiente desta residência todo espírito que não veio de Deus, todo espírito de confusão que perturba a paz familiar, todo espírito de discórdia que instiga briga entre quem deveria se amar, todo espírito de medo que paralisa e impede o avanço. Esses espíritos são ordenados a sair pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho de cada pessoa que ora conosco. E convidamos para este lar a paz de Deus, que é diferente de tudo que o mundo pode oferecer. Uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas, que não se desfaz quando as contas chegam ou quando as notícias assustam. A paz de Cristo, que entra como um rio tranquilo e vai preenchendo cada cômodo, cada relação, cada coração que se abre para recebê-la. Que esta casa seja um Betel, uma casa onde Deus habita, onde os anjos sobem e descem, onde a presença do Altíssimo é sentida em cada detalhe. Um lar onde as crianças crescem sabendo quem é Jesus, onde os idosos terminam seus dias em paz, onde os jovens encontram propósito e direção. Senhor, tua palavra em Filipenses 4, versículo 13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Não algumas coisas, não as coisas fáceis, não apenas as situações que já estão quase resolvidas. Tudo. A situação financeira que parece sem saída está incluída nesse tudo. O diagnóstico que assustou está incluído. O casamento que quase ninguém acredita mais que vai melhorar está incluído. O filho que sumiu do caminho de Deus está incluído. Confiamos com toda a certeza que esta família triunfará. Triunfará sobre o desemprego, encontrará o trabalho que Deus preparou, alcançará a estabilidade que ainda não chegou. Proclamamos que a prosperidade que vem de Deus não pode ser bloqueada quando o coração está rendido a Ele. Que cada semente plantada com fé e trabalho honesto trará colheita abundante no tempo certo. Afirmamos que este casamento sobreviverá às tempestades, que o amor que parece adormecido vai acordar, que as palavras de perdão que precisam ser ditas vão ser ditas, que os abraços que ficaram represados vão vir. Porque Deus é Deus do impossível, e onde 2 ou 3 se reúnem no seu nome, Ele está no meio. Certificamos que os filhos desta família retornarão a Deus. Cada filho pródigo que está distante, cada coração endurecido que um dia foi mole na presença de Deus, cada jovem que se perdeu nos caminhos do mundo, eles voltarão. Porque a oração de um pai, a oração de uma mãe, a oração de uma família que não desiste, essa oração chega ao coração de Deus e Ele se move. Agora, em um momento de silêncio interior, quero que você feche os olhos por alguns segundos. Respira fundo. Sente a presença de Deus neste instante. Não precisa de palavras agora. Apenas sente. Apenas recebe. O Pai está aqui. Ele ouviu tudo. Ele viu cada lágrima. Ele conhece cada detalhe do que você está passando. E Ele não ficou indiferente. Ele se moveu. Ele agiu no invisível. Em breve, você verá no visível o que Ele já fez no espiritual. Senhor Jesus, bom pastor, que vai atrás da ovelha perdida mesmo quando as outras 99 estão seguras no curral, precisamos de Ti nas áreas mais frágeis desta família. Os jovens, Senhor. Os jovens que estão sob tantas pressões, que crescem em um mundo que os bombardeia com mentiras sobre quem eles são, que os empurra para escolhas que os prejudicam e os afasta de Deus.
Que a sua guarda proteja cada jovem ligado a esta família contra toda influência que puxa para o caminho errado. Que cada amizade destrutiva perca gradualmente o encanto. Que as portas que levam ao vício, ao erro, ao engano, sejam fechadas antes de serem abertas. Que a voz de Deus fale mais alto do que a voz do mundo, mais alto do que a pressão dos grupos, mais alto do que o chamado das ilusões passageiras. Que os filhos cresçam com raízes profundas em Cristo, com identidade clara, com propósito descoberto cedo, com coragem para nadar contra a corrente quando necessário. Que o coração dos pais e dos filhos seja unido em amor, que a comunicação flua, que a casa seja um lugar seguro, onde se pode falar, chorar, duvidar e receber acolhimento sem julgamento. Fiel São Miguel Arcanjo, voltamos a você neste momento com uma petição especial. Há inimigos que não são de carne e osso, como disse o apóstolo Paulo, mas há também os que são. Pessoas que guardam rancor, que celebram quando veem o outro cair, que espalham fofocas e calúnias com prazer sombrio, que difamam sem necessidade, que mentem por inveja, que armam contra quem não fez nada de errado. Por esses inimigos carnais, pedimos proteção, mas também fazemos o que o Cristo nos ensinou, oramos por eles. Que Deus toque o coração de quem guarda rancor contra esta família. Que o Espírito Santo trabalhe naqueles que estão cheios de malícia e inveja, não para que eles sejam punidos, mas para que sejam salvos. Porque um inimigo convertido deixa de ser inimigo. Ao mesmo tempo, pedimos proteção concreta. Que toda palavra maliciosa seja devolvida sem causar dano. Que todo plano arquitetado para prejudicar esta família seja desarticulado antes de sair do papel. Que toda intriga, toda armação, todo falso testemunho, toda língua grande que anda destruindo reputações, tudo isso seja neutralizado e que a verdade prevaleça. São Miguel, você que conhece as batalhas do mundo invisível melhor do que nós, interceda pelo coração desta família, para que não ceda ao ódio como resposta. Que a vitória seja conquistada sem que precisemos nos tornar o que combatemos. Que a resposta ao ódio seja o amor, e que esse amor seja sustentado pela força de Deus, não pela emoção humana. Deus Pai, chegamos agora ao momento em que precisamos ser honestos contigo e conosco mesmos. A vitória que tanto buscamos não cai do céu, sem que o coração esteja aberto para recebê-la. Não há como carregar de um lado a oração e do outro as práticas que abrem portas para o inimigo. São coisas que não convivem. Quem ainda consulta o horóscopo pela manhã antes de tomar decisões, quem ainda busca cartomante quando a vida aperta, quem ainda tem simpatias escondidas em gavetas e mal sabe explicar por que ainda as guarda, quem ainda frequenta sessões e rituais que a fé não apoia. Esse coração dividido enfraquece a oração e impede a vitória. Não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para convidar a uma decisão de entregar tudo a Deus, de fechar as portas que precisam ser fechadas, de limpar o que precisa ser limpo, não por perfeccionismo, não por medo do castigo, mas por amor ao Deus que merece ser o único no trono do seu coração. Se você sente que precisa dessa limpeza, repita agora em voz alta: Senhor, me perdoa pelas vezes que busquei ajuda onde tu proibir-te. Fecho hoje todas essas portas. Me lavo no teu sangue. Renuncio a tudo que não vem de ti. O teu trono é o único trono do meu coração. Amém. Senhor, também oramos pelas finanças com ousadia e fé, porque a necessidade material é real, as dívidas são reais, a angústia de quem não sabe como vai pagar as contas é real. Tu conheces cada número, cada boleto, cada prazo, cada noite de insônia pensando em como vai dar conta. E nós confiamos que tu és o mesmo Deus que multiplicou o pão, que fez manar petróleo da viúva, que abriu o mar para um povo desesperado. Tu não mudaste. As tuas estratégias para prover são infinitas e nós não as conhecemos todas. Por isso não limitamos tua ação ao que conseguimos imaginar. Simplesmente declaramos: Senhor, provê como somente tu sabes prover. Realizamos sobre esta família a declaração de que o suficiente está chegando. E depois do suficiente virá a abundância. E da abundância virá a capacidade de abençoar outros.
Porque a bênção de Deus não é só para ser guardada, ela é para ser derramada. Que esta família seja canal, não represa. Que receba e que dê. Que acumule não por ganância, mas por generosidade futura. Concretizamos nossa fé agora, declarando que as portas certas estão se abrindo. O emprego que estava sendo buscado, o contrato que estava travado, a venda que não fechava, o cliente que não vinha, o negócio que não decolava. Pelo nome de Jesus Cristo, declaramos que os bloqueios são removidos e que as oportunidades que Deus preparou começam a se manifestar. Celebramos agora com o coração cheio de gratidão e louvor, porque esta oração foi ouvida. Não porque somos merecedores, não porque nossa fé foi perfeita do começo ao fim desta oração, mas porque Deus é fiel mesmo quando nós não somos, porque o seu amor não depende do nosso desempenho, porque a graça é exatamente isso. O que não merecemos, mas recebemos de presente. Você é mais do que vencedor. Não é uma frase bonita para motivar, é uma verdade bíblica proclamada pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 37. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedor. Mais do que suficiente para enfrentar o que está pela frente. Sua personalidade brilha quando está rendida a Cristo. Há um magnetismo no Filho de Deus que vive na presença, que anda em santidade, que escolhe a fé mesmo quando tudo ao redor grita desistência. Você é essa pessoa. Você tem esse potencial. Não deixe que a pressão do momento te faça esquecer quem você é. Você é líder na sua família, líder no seu ambiente de trabalho, líder na sua comunidade, não porque é perfeito, mas porque Deus escolheu você e colocou dentro de você um chamado que o mundo não consegue extinguir. Caminhe nesse chamado. Leve as pessoas ao redor para mais perto de Deus por meio do seu exemplo, da sua vida transformada, da sua história que ainda está sendo escrita. São Bento, rogamos com filial confiança. Tu que escreveste uma regra de vida que uniu a oração ao trabalho, que compreendeste que a santidade não é fuga da realidade, mas transformação dela. Intercede agora por esses teus irmãos que lutam no meio da realidade mais dura. Por aquele que acorda sem saber de onde virá o alimento do dia, roga ao Senhor da providência. Por aquele que carrega uma diagnose que assustou a família inteira, roga ao Deus que cura. Por aquele que vive numa casa onde o amor foi substituído por tolerância fria, roga ao Cristo que veio restaurar o que o pecado corrompeu. Por aquele que perdeu o rumo, que não sabe mais qual é o próximo passo, que olha para o horizonte e não vê direção, roga ao caminho que nunca abandona quem o busca. E por aquele que está bem, mas intercede por alguém que não consegue ainda estar bem, roga também. Porque a intercessão pelos outros é também um ato de amor que Deus honra. Bendito São Bento, que a tua santa vida de entrega total a Deus inspire esses filhos e filhas a não negociarem a sua fé, a não baixarem a guarda espiritual, a manterem acesa a chama que o Espírito Santo acendeu nos seus corações. E agora, com toda a autoridade que Cristo nos deu, e com toda a intercessão de São Bento e de São Miguel Arcanjo, fazemos a nossa declaração final de vitória. Declaramos que as intenções de oração levantadas hoje foram ouvidas pelo Deus que é fiel. Declaramos que o sangue de Jesus está hoje ativo sobre cada vida que se uniu a esta oração. Declaramos que os anjos enviados pelo Pai cumprem a sua missão de guarda e proteção neste exato momento. Declaramos que o adversário foi confrontado e que a sua obra está sendo desfeita. Declaramos que a vitória não é uma possibilidade futura incerta, é uma realidade espiritual presente que estamos recebendo por fé. Vencemos, não amanhã, agora, no Espírito. E o que é vitorioso no Espírito se manifestará no visível no tempo de Deus, que é sempre o tempo perfeito. Triunfamos pela fé, conquistamos pela graça, alcançamos pelas mãos do Cristo ressuscitado, que intercede por nós à direita do Pai. Antes de finalizarmos, preciso te dizer algo com o coração aberto. Você pode ter orado muitas vezes antes. Pode ter buscado Deus em momentos de crise e sentido que o silêncio era a única resposta. Mas saiba, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. É a ausência da nossa capacidade de enxergar o que Ele já está fazendo. Porque Ele nunca para.
Ele nunca dorme. Ele nunca desistiu de você, mesmo quando você desistiu de si mesmo. A questão que fica não é se Deus está agindo. A questão é, você vai confiar mesmo sem ver? Você vai continuar de pé, mesmo quando o chão treme? Você vai declarar vitória mesmo quando tudo ao redor parece derrota? Porque é exatamente para isso que serve a fé. Não para os momentos fáceis, para os momentos impossíveis. E você, que chegou até aqui, que orou até aqui, que ficou até aqui, você já tomou a sua decisão. Você escolheu crer, e essa escolha tem peso no céu. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe do céu, apresenta ao Senhor estas intenções que foram levantadas hoje. Que cada nome, cada situação, cada dor que chegou até este altar de oração seja recebida pelo Pai, com toda a ternura que Ele tem para com os seus filhos. São Bento, fiel servo do Altíssimo, que a tua santa cruz continue erguida sobre cada vida que hoje orou. Que a tua intercedência não cesse, que a proteção que pedimos seja sustentada não apenas neste momento, mas em cada dia que se seguir. Senhor Jesus, toda a honra, todo o louvor, toda a glória pertencem a Ti. Foi o Teu sangue que nos deu acesso ao Pai. Foi o Teu nome que confrontou o adversário. Foi o Teu amor que nos fez permanecer quando queríamos desistir. Toda a vitória é Tua, e nós a recebemos com alegria e com gratidão. Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, que o Teu manto nos cubra, que a Tua intercessão de Mãe chegue ao coração do Teu Filho em nosso favor. Graças Te damos, Rainha do Céu, por ser sempre a Mãe que intercede mesmo quando não sabemos o que pedir. Que a paz de Deus, que transcende qualquer explicação racional, guarde o coração e a mente de cada pessoa que orou hoje. Que ela saia deste momento diferente, não necessariamente com as circunstâncias mudadas, mas com o coração mais firme, com a fé mais clara, com a certeza de que não está sozinha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você que ficou até aqui, que orou do começo ao fim, saiba que sua fidelidade foi vista, não por mim, por Ele, e essa perseverança tem valor eterno. Se esta oração tocou algo dentro de você, se uma lágrima desceu, se uma esperança voltou, se uma paz pousou onde havia ansiedade, deixa um comentário. Não precisa ser longo, pode ser só recebi, pode ser o nome de quem você levou nesta oração, pode ser o que você está esperando que Deus faça. Este espaço é de fé, e cada palavra que você deixa aqui é parte do altar que estamos construindo juntos. Compartilha esta oração com quem precisa dela. Com a amiga que está no limite, com o familiar que se perdeu, com o irmão que não crê mais. Não porque você quer convencer ninguém, mas porque o amor verdadeiro busca o bem do outro, sem esperar nada em troca. Até a próxima oração. Que Deus te guarde, te sustente e te conduza. Que os anjos te acompanhem em cada passo. E que a vitória que foi declarada hoje se manifeste de formas que vão além do que você pediu ou imaginou.